Mas conta pra gente, como que é a rotina de treino? A rotina de treino hoje é muito sistematizada. Há 20 anos atrás, mais até 30 anos atrás, era dividido em um período só. Até mesmo por falta de especialização das pessoas que trabalhavam na área. Eram todos professores, mas fazia um período largo de 3, 4 horas. E esse período 3, 4 horas não tinha um planejamento direcionado, né? Te acompanho, eu vejo que você trabalha bastante com isso, né? Era assim, hoje vamos treinar solo. E o que precisa fazer no solo, né? Aí treinava, né? Sem críticas, né? Sim, porque também eles não tinham o conhecimento necessário para aquela época, né? Aí os atletas que competiram naquela época se formaram, estudaram e começaram a se especializar. E ao longo dos anos, hoje eu posso te falar que ela é dividida em 2 períodos, né? E nesses períodos eles fazem uma parte mais técnica e menos volumosa e uma parte mais envolvida a capacidade física, né? E menos neurológica. Tá. Então, assim, vamos dar um exemplo de planejamento. De manhã, na segunda-feira, como ele veio de um descanso, ele não poderia trabalhar uma força extrema. Então ele não iria para argola, ele não iria fazer uma preparação física. Mas ele está descansado. Justamente por causa disso, porque até o corpo se readaptar, né, a fazer a força necessária, ele precisa de pelo menos 1 ou 2 dias. Então ele faria o quê? Uma parte que ele já sabe, que a parte neural a gente não perde, né? Então você sabe fazer aquele exercício, você não esquece. Então ele trabalha uma parte mais neural de Eu ia manhã. brincar que algumas pessoas esquecem. É porque não tem base, né? Mas é isso. É porque não tem base. Tem gente que acontece assim, putz, a pessoa aprende o bar muscle up. Não, e aí Mas quer eu fazer falo, 10, né? não, e de repente passa uma semana não consegue mais fazer. E aí faz de novo, depois não faz de novo, não faz. Mas aí cada vez vai errando menos até o momento que chega, Sim, chega e até a se não base. pega vício, né? Porque Isso. vai errando, vai pegando vício negativo. Sim. E aí trabalhar essa parte, e nessa parte ela pode estar, no caso do masculino tem 6 aparelhos, normalmente eles dividem, né? Eles dividem ou 3 aparelhos de manhã e 3 aparelhos de noite, ou só 2 aparelhos, Todos né? os dias trabalha todos os aparelhos, não? Não, porque hoje em dia já se sabe que é muito lesivo. Tá. E também tem a parte que tem os especialistas, por exemplo, o Arthur Zanetti. Ele não faz cavalo, ele não faz barra, nunca mais fez. Nem subir, deve subir pra fazer 1 ou 2 coisinhas só de base. E olhe lá. E aí à noite ele voltaria para fazer talvez uma compensação de preparação física ou até exercícios de base dos exercícios dos equipamentos ou dos aparelhos que ele não fez, que envolvam um pouquinho mais de capacidade em relação de força, resistência. E ele trabalharia movimentos ou isolados, né? Ou movimentos até, dependendo do período, movimentos novos, né? Deixa eu te perguntar, né, nessa parte de mais capacidades físicas, assim, é só com movimentos ginásticos? Ou tem, por exemplo, vocês fazem um supino? Não, faz. Tem máquina? Aí tá envolvido no planejamento. Aí, por exemplo, na terça-feira de manhã, onde ele já, entre aspas, já lubrificou a articulação em um dia, voltou, aí na terça de manhã ele já pode começar a trabalhar essa parte, dependendo do período, uma força mais bruta, né? Força primária, que a gente chama, né? Tem isso então também? Tem força primária, força secundária e força específica. A gente trabalha sempre isso daí, né? Então, força primária seria isso que você falou. Agachar, fazer supino, deadlift, um snatch, mesmo legal, sendo técnico, isso, tem né? isso também, mesmo dentro da ginástica. Tem. E hoje em dia trabalha-se muito, né? É que depende muito do período e do nível que o atleta está envolvido. Porque quando você pega um atleta de base, isso aí ele se reduz muito porque ele tem que aprender muito. Sim. Quando o atleta já sabe muito, vamos pro extremo, né? Vai pro Nori, né? Arthur Nori ou Arthur Zanetti, aí não precisa, ele não tem que aprender nada, mas ele precisa melhorar essa condição física dele para sustentar o volume de treino ou não lesionar ou a parte recuperativa. E tudo isso que você falou é de segunda a sábado? Sábado. Sábado também 2 períodos? Ou normalmente dependendo de como tiver o planejamento ou tiver a competição alvo, né? O objetivo, sim.
E Glauco, 2 isso períodos. dá uma média de quantas horas por dia? Varia muito, mas no mínimo o cara fica 2 horas no ginásio, no mínimo, Por período? por período, Então no mínimo. seria mais ou menos umas 4 horas dia. Ó, 2 horas no ginásio é porque eu resumo assim, ó. A primeira hora é só aquecimento. Sim. Só aquecimento. Ainda mais se você tiver mais de 30. É que os atletas não sim. não são mas velhos, é né? só aquecimento porque toda essa parte que o CrossFit negligencia, Mas tem, a parte de base, que é o Hollow Rock, o Arch Rock, é o aquecimento. Então, ele faz todo dia. Ele entra no ginásio, pode ser que ele não faça 50, 30, 20, mas ele faz 5, pelo menos. Então, ele sobe no aparelho, ele faz posições que lembrem essa base em específico como aquecimento. Para quê? Para quando ele chegar num movimento complexo de acordo com a habilidade dele, não tenha esse movimento não passado pela cabeça dele. Tem que passar pela cabeça. Todo dia, os 2 períodos. A não ser que ele vai fazer uma força primária. Aí não Mas precisa, ele né? chega, faz Mas um mesmo aquecimento. assim, por costume, a gente faz. Sim, faz, né? Vai Chega- fazer, só preparação física hoje. Beleza. Vai aquecer, aí você faz lá a gente chama de canoinha, né? Faz umas canoinhas lá. Isso se você for fazer 2 treinos, tem 2 aquecimentos? 2 aquecimentos. 2 aquecimentos e 2 voltas calmas. Entendi. Então deve demorar mais que 2 horas. Sim. No mínimo 2 horas. Eu convivi muito com os atletas lá no CT antes da pandemia, os atletas de elite mesmo, né? Caio Souza, né? E Diego Hipólito. E é assim. É a rotina que eles faziam no ginásio, é a rotina que eles fazem na seleção. E quando a gente vai, né, para as competições, a gente tem que acompanhar, né? Nos treinos também, o árbitro. É isso. Entendi. E a rotina na competição é reduzida, né? Porque não dá pra ficar 2 horas no ginásio. Até mesmo pro desgaste mental e desgaste físico. É um resumido. Aí se você expandir, dá mais ou menos umas 2, 3 horas de treino. E pensando em todo esse volume, em todo esse trabalho, o que você vê como os maiores erros e quais são as principais lesões que se tem? As lesões é decorrente ao número e o volume alto de repetição que eles vão fazendo, buscando sempre a excelência do movimento. E quando a gente busca a excelência do movimento, e a gente busca a técnica perfeita, como no CrossFit, né? Maior técnica, mais intensidade, né? E aí você acaba colocando um volume grande de repetição, aí acaba tendo essas lesões, né? De inflamação, parte tendínea, parte articular, né? E o alto impacto, né? Acaba promovendo isso, mesmo estando bem preparado, né? Então, assim, é uma faca de 2 gumes você ter uma boa habilidade, né? Porque às vezes você tem o conhecimento neural do movimento, porém o seu corpo não está mais acompanhando, né? Não é questão de ser velho, não. É questão de eu sei fazer, eu quero fazer. E aí nessa hora, que aí não acaba... tem a condição física mais. Né? Acaba tendo a lesão aí, infelizmente. Não sei se seria um erro, né? Porque aí os técnicos em si, não querendo ser em cima do muro, é difícil você ter o meio termo, né? Aquela repetição a mais que você faz, aquela tentativa a mais que você fez, pode ser a diferença entre o pódio ou não, né? A gente aqui no programa, né? A gente acredita muito que o esporte de elite ou de alto rendimento, de performance, ele não está vinculado com a saúde, não tem jeito. Nunca. Você tem que ter sacrifícios para você alcançar o pódio e às vezes você vai treinar muito, a parte articular ela vai ser um pouco judiada. Então não tem jeito, né? Até a parte psicológica vai ser até vai mesmo ser isso, né? Não é saudável para ninguém, né? Você fala que é saudável um empresário que ganha milhões não, né? Mas ganha um salário astronômico aí, a pressão que ele vive é saudável. Sim. Então, né? Então todo alto rendimento, né? Vamos se dizer assim. Tanto de esporte quanto da vida normal. Não tem como. Não é benéfico.